Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que nos assistem. Estamos aqui hoje para passar o tema número 38. O difícil caminho e o trabalho crístico. Então, nesta conferência, nós vamos compreender um pouco mais, talvez, sobre o objetivo da nossa existência, sobre o trabalho que o Mestre Jesus fez e o que significa realmente o que aconteceu, o que nós sabemos pela história, pelas escrituras, o significado que tem cada evento, cada acontecimento. Que a maioria das religiões, escolas, ensinam a história, apenas a história externa, ainda mais a história externa, a história pública, de forma literária, do drama cósmico vivido pelo Mestre Jesus, ou Jesua Ben Pandira. E não se sabe, não se ensina o significado de cada acontecimento, de cada evento. E nós, nestes ensinamentos, neste curso, nós aprendemos o que significa, o que está embutido no drama cósmico, em cada evento, em cada acontecimento. Nós aprendemos a simbologia e assim podemos compreender o que realmente cada um de nós precisa fazer para chegar a alcançar o objetivo da nossa existência. E nós todos viemos ao mundo com um objetivo. Esse objetivo é a autorrealização íntima do ser, é a cristificação, é a reintegração com o nosso real ser, reintegrar todas as nossas partículas de essência. Todas as partículas da nossa essência devem ser reunidas, se reintegrar novamente, porque a nossa essência está dispersa, está fragmentada e presa em diferentes eus psicológicos. Cada eu psicológico aprisiona uma parte maior ou menor da nossa essência. E é necessário eliminar o defeito psicológico para resgatar essa partícula de essência, essa chispa de essência que esse defeito leva presa. Então, esse é o nosso trabalho. Então, esse é o trabalho de autoconhecimento, esse é o trabalho de conhecer a si mesmo. É o trabalho de cristificação. Então, nós, assim, dessa forma que estamos, com a nossa consciência fragmentada e enfrascada, nós vivemos em uma parte pequena de nós. Vivemos num cantinho da nossa psique.
vivemos, nós não conhecemos a nós mesmos. Nós temos os defeitos psicológicos e não sabemos que temos. Então é preciso levar à luz. É preciso levar à luz a essa parte de nós, a essa nossa psique, os nossos defeitos psicológicos. E à luz nós vamos levar com a autoobservação, o sentido de autoobservação, jogar a atenção para dentro de nós estaremos jogando luz para ver os nossos defeitos psicológicos. Então, dessa forma, vivendo assim como nós vivemos, como toda a humanidade vive, completamente adormecida, se pode dizer que a humanidade está mais que adormecida. Nós podemos dizer que nós estamos em estado de coma, um coma espiritual, um coma psicológico. Não sabemos para que vivemos. Acreditamos que vivemos com o objetivo de conseguir coisas materiais, títulos, conhecimentos intelectuais, fama, poder. E isso então é um auto-engano. Nós estamos nos auto-enganando, porque o objetivo da nossa existência é algo muito mais. O objetivo da nossa existência é a autorrealização íntima do ser. E então nós vivemos de uma forma completamente equivocada, porque não se sabe para que vive. Isto, então, é natural que quando não se sabe para que vive, se viva de forma equivocada, se viva com outros projetos, os projetos do próprio ego, e deixando de lado o projeto, o propósito para o qual viemos ao planeta, viemos à existência. Então, o propósito, o objetivo da nossa existência é a autorrealização íntima do ser. E esse trabalho, esse processo, todo o processo, todo o caminho iniciático se desenvolve em 3 etapas, que se chamam esotericamente 3 montanhas. A primeira montanha, a segunda e a terceira montanha. São etapas que todo iniciado que encare esse trabalho vai passar, vai ter que passar por essas montanhas. Então, a primeira montanha se ingressa na primeira montanha quando se equilibram os centros, quando nós trabalhamos sobre nós de forma séria, equilibrando os centros, que cada centro vá trabalhar com a sua própria energia. Então, dessa forma, com os centros equilibrados, vai então começar a criar os corpos internos, ou os corpos existenciais superiores do ser, que são os corpos de fogo.
é o trabalho da primeira montanha. Criar os corpos existenciais superiores do ser, ou os corpos de fogo. Então, esse trabalho não é um trabalho fácil. Nenhum iniciado, nenhum mestre tem dito que esse trabalho é fácil, que é algo assim simples, como se diz, assoprar e fazer garrafas. Não é um trabalho simples, mas é um trabalho possível. Então, muitas pessoas buscam estes ensinamentos. Muitas pessoas têm inquietudes espirituais de saber o motivo da existência, para que vivo, de onde vim, para onde vou. Muitas pessoas têm essas inquietudes. Porém, de 1000 pessoas que têm inquietudes e que buscam esse trabalho, de 1000, apenas uma pessoa encontra estes ensinamentos, que são, podemos dizer, o mapa. São os mapas para a autorrealização íntima do ser, para cumprir o objetivo da existência. Então, de 1000 pessoas que buscam esse caminho, apenas uma encontra. Apenas um buscador encontra estes ensinamentos. Os ensinamentos devem ser puros. Os ensinamentos devem ser completos. Não basta aprender parte do ensinamento, não basta praticar parte do ensinamento. É necessário trabalhar, é necessário estudar e praticar por inteiro os 3 fatores, que é a morte, o nascimento e o sacrifício pela humanidade. Então, a primeira montanha é a primeira etapa do trabalho, que é a criação dos corpos existenciais superiores do ser. E esse trabalho se realiza com o nascimento. Criação dos corpos significa o nascimento, o segundo nascimento. E esse trabalho, esse segundo nascimento, é realizado no sexo. Se trabalha com as energias sexuais de forma superior, de forma inteligente, de forma correta, sem fornicação e com fidelidade, com castidade e amor. Com esse trabalho, com o trabalho correto com as energias sexuais, a transmutação da energia sexual, ou alquimia, também como é chamada, alquimia, também se denomina tantrismo branco. Com esse trabalho se criam os corpos existenciais superiores do ser. Se equilibram os centros e trabalham positivamente com o sexo, se vai então subir o fogo sagrado até a laringe. Uma vez se cria o corpo, se restaura o corpo físico, depois se restaura o corpo vital. Posteriormente se cria o corpo astral e o corpo mental, e após o corpo causal. Então, com esse trabalho vai se criar esses corpos. Esse é o trabalho da primeira montanha. E nessa montanha, quando chega a energia pela
subir pela coluna vertebral, criando, uma vez cria o corpo físico, outra vez o corpo vital, outra vez o corpo astral, o mental e o causal. Então sobe a energia por 5 vezes pela coluna vertebral e assim cria o corpo causal. Então, dessa forma, nasce o Cristo íntimo. É necessário que o Cristo íntimo nasça em nós. Porque o Cristo não é uma personalidade. Cristo não é um único. Cristo é uma energia. Cristo é o fogo do fogo. É a chama da chama. E existem muitos cristificados. Então, esse trabalho é o trabalho de cristificação. E o que o Mestre Jesus veio mostrar foi os passos, os detalhes para dar aos iniciados o ensinamento, para mostrar o que um iniciado vive quando trabalha sobre si, quando vai então encarnar, quando quer encarnar o seu Cristo íntimo. Então, o Mestre Jesus não é o único. Ele teve a coragem de viver esse drama no mundo físico. Porém, todo iniciado, toda a pessoa que for trabalhar sobre si, eliminando defeitos e praticando magia sexual, vai viver esse drama, vai viver isso, porém internamente, vai viver na sua psique, no seu mundo interior, vai viver nas outras dimensões, vai viver na quinta dimensão. Ele vai passar pelo processo de julgamento e crucificação. Todos os passos, tudo que o Mestre Jesus viveu fisicamente, um iniciado que encare, que entre por esse caminho, vai viver internamente. O que o Mestre Jesus veio fazer foi mostrar como é que se vive e o que se vive internamente. Por exemplo, o significado, quando o Cristo foi expulsar os mercadores do templo. Os mercadores do templo são os nossos próprios eus psicológicos. O templo somos nós. Nós somos um templo. O templo do nosso Pai interno, o templo do Cristo. E quem deve oficiar nesse templo é o nosso Pai interno. Porém, como os defeitos, os nossos defeitos psicológicos dominam essa máquina humana, que é o templo, o Pai, o Cristo, não oficia. O Cristo, o Pai estão desligados. Nós estamos desligados do nosso real ser. Então, a simbologia, o significado oculto de que o Cristo, montado num burro, entrou em Jerusalém e foi expulsar os comerciantes, os vendedores do templo. A mula
O burro significa a mente. A nossa mente, nós precisamos dominar a nossa mente. Então, Cristo montou no burro, na mula, e entrou em Jerusalém. Jerusalém é no nosso interior, a nossa Jerusalém interior. Então, o Cristo entrou para expulsar os mercadores do templo, que eram aquelas pessoas que vendiam pombas, não sei o que mais, muitas coisas eram vendidas dentro do templo, animais para sacrifício. Então, nós, no nosso mundo interior, devemos dominar a nossa mente e expulsar os mercadores do templo, que são os nossos defeitos psicológicos, que são todos os defeitos psicológicos, que são como raízes, são os 7 pecados capitais. Os 7 pecados são divididos, são fragmentados, se manifestam de formas mais e mais sutis. Então, nessa forma, é necessário jogar a luz para dentro de nós e descobrir o defeito psicológico, o defeito que está em ação, e pedir à Mãe Divina que mate esse defeito. Então, expulsar os mercadores do templo significa eliminar os nossos defeitos, que são os nossos defeitos que vendem, trocam o trabalho, este trabalho que é o objetivo da nossa existência. Os nossos defeitos nos levam para outros objetivos, nos levam a querer conseguir riqueza, poder e todas essas coisas. Então, os nossos defeitos são os mercadores do templo. A simbologia dos mercadores do templo são os nossos defeitos psicológicos. E nós precisamos expulsar os mercadores do templo. Precisamos eliminar, precisamos matar esses mercadores. Precisamos matar os defeitos psicológicos. Então, quando se entra por esse caminho, aparecem muitas dificuldades, muitos obstáculos. E o iniciado precisa viver inteligentemente, precisa viver sabiamente para não se deixar levar pelos defeitos psicológicos. Para, ao invés de deixar que os defeitos dominem a máquina, expulsá-los do templo. Impedir que os defeitos atuem dentro de nós. E sim eliminar, matar esses defeitos. E assim resgatar a essência que cada um deles leva presa. Então, alguns iniciados não chegam a concluir o trabalho, porque realmente o trabalho não é algo fácil. Quando nós acreditamos que vamos bem nesse trabalho, quando nós achamos que vamos bem, é porque estamos mal. Estamos pensando que estamos bem e relaxamos. É como dizer, eu estou bem. E então se relaxa, se descuida com o trabalho de autoobservação e o trabalho então vai mal. Porém, quando o estudante acredita que está mal, quando ele se culpa, quando ele encontra os seus erros, as suas falhas, as suas negligências,
e não se conforma, ele acredita que está mal, que está falhando, pois aí então é quando ele vai bem. Ao contrário de que se ele acredita que vai bem, é porque vai mal. Então esse trabalho não é algo fácil. Ninguém nos disse que é fácil. Qualquer pessoa que queira enfrentar a si mesmo vai encontrar dificuldades, vai encontrar barreiras, e é preciso lutar, é preciso viver no fio da navalha, como se diz, que andar no fio da navalha, para os dois lados existem precipícios. Se cai para um lado, se cai, e se cai para o outro, se cai também. Então, o caminho é um fio da navalha, e o iniciado precisa aprender a viver perigosamente, vencer as tentações. As tentações devem existir, porém, não deixar-se levar pelas tentações, não deixar-se cair em tentações. E isto requer muita dedicação, muito esforço, muito padecimento. É necessário padecer voluntariamente. Não é ninguém que vai nos colocar disciplinas, que vai nos impor leis, regulamentos, e sim cada um de nós, cada pessoa que queira empreender esse trabalho, vai aprendendo com os erros e com os acertos, vai aprendendo como é o que se vive, como se deve viver para ir vencendo essas etapas e chegar a nascer internamente, chegar a que o Cristo interno venha a nascer. Então, nesta montanha deve nascer o Cristo íntimo. O Cristo íntimo nasce quando o iniciado tenha se sacrificado, tenha morrido muito, tenha eliminado muitos defeitos. O Cristo nasce quando ele tem criado o corpo físico, o vital, o astral e o causal. Então, para que se crie, quando chega para criar o corpo causal, é necessário, o Cristo deve nascer. Cristo deve nascer no nosso interior. E o Cristo nasce entre os animais. A história nos diz que Cristo nasceu entre os animais. Esses animais significam os nossos defeitos psicológicos. E quando o Cristo interno, o nosso Cristo íntimo, nasce no nosso interior, ele nasce como um menino e nasce entre os animais, nasce quando ainda nós temos defeitos psicológicos. E esse menino vai se desenvolvendo, vai crescendo, conforme o iniciado vai intensificando o trabalho de morte psicológica. Então, esse menino vai se desenvolvendo, vai crescendo em tamanho e em sabedoria. Se desenvolve.
porque quanto mais defeitos eliminados, mais essência vai sendo resgatada, e esse menino, o Cristo íntimo, vai se desenvolvendo. De 7 em 7 anos, esse Cristo se desenvolve, cresce. Porém, é necessário eliminar defeitos. Sem a eliminação de defeitos, não há Cristo. Não há Cristo íntimo. Então, o trabalho é exigente. É necessário muito cuidado. É necessário muita perícia, muita sabedoria, muita cautela para andar nessa senda, na senda do fio da navalha. Então, se diz que dessa senda, desse caminho que muitos buscam, a partir desse caminho se descendem muitos caminhos que aparecem no meio do caminho quando o iniciado está trabalhando, quando a pessoa está querendo trabalhar sobre si. Aparecem muitas oportunidades, muitas escolas, muitos pessoas querendo levar a pessoa para lá, para cá, para outra escola. Porém, esses caminhos, essas ramificações do caminho, não levam a lugar nenhum, ou melhor, nos levam ao abismo, porque a pessoa, o iniciado, abandona o caminho iniciático, o caminho secreto, e segue por outros caminhos, segue por outros ensinamentos, porque é mais fácil seguir por outros caminhos, porque não é necessário morrer, não é necessário nascer espiritualmente. Muitas escolas ensinam intelectualmente este trabalho, e a pessoa acredita, os estudantes acreditam que com ler, com compreender intelectualmente a história, com compreender coisas que estão em livros, estudar, decorar livros, as pessoas acreditam que com isso estão ganhando iniciações. E não estão ganhando iniciações, não estão recebendo iniciações. As iniciações são internas. E se ganham iniciações com o trabalho de morte psicológica, trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos, o trabalho de nascimento, quando a energia vai subindo, quando se desperta o fogo e a energia vai subindo pela coluna, criando os corpos, vai se ganhando iniciações. Do contrário, não se ganha iniciações, ou não se recebe iniciações. Então, muitos estudantes abandonam este caminho e vão por outros caminhos, vão para outras escolas, porque é mais fácil. É um auto-engano, na verdade, um auto-engano. Porque é necessário morrer e é necessário nascer. Então, para que o Cristo nasça, no interior do iniciado, é necessário escolher o caminho direto. Se o iniciado
escolhe esses outros caminhos, o Cristo não nasce. Para que o Cristo nasça no interior do homem, é necessário escolher o caminho direto, é necessário escolher o caminho real, o caminho que leva à autorrealização íntima do ser, e não escolher o caminho da espiral, o caminho do nirvana. O nirvana não é um caminho que leve à cristificação. O nirvana é um estancamento. O iniciado que escolhe o caminho do nirvana se estancou e não progride mais do que aí. Então, para que o Cristo nasça, ele vai nascer quando vai se criar o corpo causal. Então, quando se cria o corpo causal, aí se é homem de verdade, porque antes de criar o corpo causal, nós somos animais intelectuais. Acreditamos que somos homens, porém não somos homens, somos animais intelectuais. Quando se cria o corpo causal, se é homem verdadeiro. Então aí nasce o Cristo. Por isso que se diz que o Filho do Homem, que o Filho do Homem será crucificado, será sacrificado. Lá no drama cósmico se fala que o Filho do Homem é o Filho do Homem real, é o Filho do Homem verdadeiro, que nasceu no interior do homem por haver criado o corpo causal, que nos dá o título, o grau de homem, homem verdadeiro. Então se diz que o Filho do Homem, quando se fala no Filho do Homem, se fala no Cristo íntimo, que nasce no interior do homem, quando o homem tenha criado o seu corpo causal. Então, quando o Cristo nasce, ele se toma posse de todos os centros, de toda a máquina humana. Ele toma posse de todas as funções. Ele toma posse do centro sexual, do centro instintivo, do centro emocional, do centro intelectual e do centro motor. Então, tudo o que o iniciado vai fazer estará com o objetivo da autorrealização íntima do ser. Porque quem está no comando, quem está de posse da máquina humana é o Cristo íntimo, porque ele expulsou os mercadores do templo. E ele então se apodera da máquina humana, se apodera do templo. Ele assume o comando, ele assume todo o funcionamento da máquina humana, porque expulsou os mercadores do templo, vai expulsando aos poucos esses mercadores do templo. Quando o Cristo nasce, ele vem para eliminar os eus causas, que são a causa de todo defeito psicológico, é a raiz de todo defeito psicológico. Então, o Cristo nasce para expulsar esses defeitos psicológicos, esses eus causas do templo. Ele vem para expulsar esses defeitos psicológicos, para eliminar os eus causas. E isso acontece aos poucos. Porém, quando o Cristo nasce, esse trabalho será realizado, porque o Cristo
ele tem a força, ele tem o poder, ele tem a capacidade para eliminar todo defeito psicológico, porque ele é o fogo. Então, ele vai trabalhar no nosso interior, vai sofrer no nosso interior com os nossos defeitos psicológicos. Ele vai sofrer, porque o que o Mestre Jesus sofreu lá, o Cristo íntimo vai sofrer aqui dentro de nós com os nossos defeitos psicológicos, que são a nossa multidão. E nós somos múltiplos, somos uma multiplicidade e não somos unidade. O Cristo vem para tornar a unidade múltipla perfeita, porque nós somos uma multiplicidade múltipla imperfeita. Somos os eus, são os eus que comandam essa máquina. Então o Cristo vem para assumir todas as funções dessa máquina humana, desse templo. E as pessoas do mundo, as pessoas que não conhecem esse trabalho, elas opinam sobre esse trabalho, opinam sobre esse Cristo, elas condenam esse Cristo. As pessoas não compreendem, as pessoas chamam de louco, chamam de qualquer coisa, chamam essa pessoa de, acusam, caluniam, pessoa acreditam que essa pessoa é impura, porque ensina o sexo, ensina a trabalhar com o sexo de forma superior. Então as pessoas opinam, as pessoas reprovam, rejeitam esse iniciado, rejeitam aquele que quer ensinar a trabalhar corretamente com as energias sexuais e com a eliminação dos defeitos. Então, o mundo não aceita um iniciado. As pessoas acreditam que é loucura. Acreditam que é loucura o que esse iniciado faz e o que ele ensina. Então, o iniciado não vai seguir, não deve ouvir as opiniões, os preconceitos, os critérios, as normas, porque ele está seguindo o seu Cristo íntimo. E o seu Cristo íntimo é o real, é o que sabe, é o que pode, é o que sabe o objetivo, sabe onde quer chegar. Porém, as pessoas não compreendem, o mundo não compreende e calunia, fala mal e etc. Então, para trabalhar sobre si, quando vai se trabalhar sobre si, nós encontramos as dificuldades, vemos os defeitos nas outras pessoas. Quando nós estamos começando nesse trabalho, nós vemos os defeitos nas outras pessoas. Quando se vê um defeito em uma outra pessoa, é porque se tem dentro de si esse mesmo defeito, que esse defeito aponta para a outra pessoa, acusa para se esconder. Então ele se esconde dentro de nós quando ele
aponta, quando ele vê o defeito de outra pessoa, o nosso defeito, que é igual, se esconde dentro de nós. Então, a chave aí é, quando se quer acusar alguém, quando se quer ver o defeito em alguém, usar como espelho. As pessoas servem para nós de espelhos. E quando se vê, quando se quer acusar alguém, voltar à recordação de si e ver que se tem esse defeito. Através da autoobservação, se vê esse defeito que nós temos dentro de nós e que está acusando o outro, que está apontando o defeito de outra pessoa. É porque esse defeito está em nós. E são iguais, ou pior. Então, este caminho é um caminho, não é um caminho fácil, porém é um caminho possível. E quando se começa a morrer, quando se começa a auto-observar, se está com a possibilidade de entrar por esse caminho. Então, o caminho da primeira montanha é o caminho da criação dos corpos solares. Então, nessa montanha nasce o Cristo íntimo. Já a segunda montanha, esses corpos que eram solares, eles se tornam corpos de ouro, que é o trabalho que o Cristo demonstrou na Terra Santa, que é a eliminação dos erros causas. Então, todo o drama de crucificação, condenação, crucificação do Cristo, é parte desta segunda montanha. Então, ele precisa carregar a sua cruz. A cruz é o sexo. A cruz significa o cruzamento. Cruzamento entre dois seres. Um do sexo feminino e outro do sexo masculino. É o cruzamento. As duas polaridades, a união das duas polaridades que vai dar a possibilidade de nascer e criar esses corpos internos e que nasça esse Cristo. Então, a segunda montanha é a eliminação dos erros causas, porque o Cristo, só o Cristo íntimo pode eliminar os erros causas. Então, o Cristo vai penetrar, vai entrar no nosso corpo, então, esses corpos vão se tornar corpos de ouro. Ele vai receber, o iniciado vai receber uma espada de ouro, porque na primeira montanha a espada é de fogo. Então, essa espada de ouro terá mais poder para eliminar os defeitos mais robustos, que são os erros causa, são a causa de todos os defeitos psicológicos, são a raiz, a semente dos defeitos psicológicos. Então, esse iniciado vai receber a espada de ouro para trabalhar internamente e assim eliminar os defeitos, eliminar os erros causa. Então, todo defeito carrega uma chispa, e essa chispa precisa ser resgatada, precisa ser salva. Então, o Cristo vem para nos salvar. O Cristo íntimo vem para nos salvar. É o Salvador do mundo. É o Salvador do nosso mundo interior. O fato de o Cristo nascer lá em Belém, o Mestre Jesus, o Cristo,
Jesus Cristo ter nascido lá não salva. O que salva é o trabalho, fazer cada um o trabalho que ele ensinou. Então, ao nascer o nosso Cristo íntimo, ele é o Salvador do mundo, do nosso mundo interior. Ele vai, então, resgatar todas as partículas, todas as chispas. Ele vai resgatar, eliminando os defeitos psicológicos. Muitas chispas, muitas partículas estarão no abismo, porque quando se vai eliminar um defeito, quando se compreende e quer eliminar um defeito, é necessário pagar a dívida kármica que esse defeito tem. Quando não se tem Dharma para pagar a dívida de um defeito, esse defeito é lançado ao abismo e com ele vai a nossa chispa. Então é preciso resgatar do abismo essa chispa. E isso quem faz é o Cristo. O Cristo vai então resgatar todas as chispas. E não pode ficar um átomo que não seja resgatado. Deve ser resgatado todos os átomos que compõem então a nossa alma, a nossa psique. Todos os átomos devem ser resgatados. E esse, então, é o trabalho de segunda montanha. Segunda montanha, que é a segunda etapa do trabalho. A última etapa do trabalho é a terceira montanha. Então, a terceira montanha, na terceira montanha, o iniciado precisa encontrar um discípulo. Então, no drama cósmico, essa busca do discípulo, esse encontro do discípulo, está representado pelo Sirineu. O Sirineu, ele ajuda o mestre, ajuda o Cristo a carregar a sua cruz. Então é preciso que o iniciado encontre alguém que fique substituindo no mundo físico esse iniciado, que fique trabalhando, que tenha escolhido o caminho direto e que fique entregando o ensinamento no mundo físico, porque não pode ficar vazio, não pode ficar vago. É necessário que tenha alguém entregando esse ensinamento. Então, o Judas, o Pilatos e o Caifás estão no nosso interior. Essa parte do drama cósmico, onde Judas entrega o Cristo, Judas é um ator consciente, ele é um mestre e ele não é um traidor, ele está representando o papel de traidor. E o nosso Judas interior, que está entre esses defeitos psicológicos, que está nesses eus causas, é que é o traidor, o eu da traição, que Judas está representando. Judas não é o traidor, ele está representando o papel do eu traidor. Porque o drama cósmico é a expressão da arte, um teatro cósmico que foi detalhadamente elaborado para que o Cristo pudesse demonstrar esse ensinamento no mundo físico. Alguns atores eram conscientes e outros eram inconscientes, mas tudo foi
planejado e comandado desde o interno, para que esses personagens, para que esses atores, cada um representasse o seu papel. Então, Judas é um ator consciente. Ele representa o eu do desejo, o eu da traição. Que esse desejo, esse eu está dentro de nós. E ele vai tentar nos trair, vai tentar nos tirar do trabalho de cristificação. Já Pilatos é um traidor, é um eu inconsciente, é um ator inconsciente, representa o eu da mente. E posteriormente vem o Caifás, que é o da má vontade. Porém, esses atores, Pilatos e Caifás, são inconscientes. Eles realmente fizeram aquilo porque estava previsto que eles fariam aquilo, que eles tomariam essas decisões. Então Pilatos lava as mãos, se justifica. E nós temos o nosso Pilatos interior. Temos um defeito que justifica, que se desculpa, que não quer fazer um trabalho, que não quer se auto-observar, que não quer morrer, que justifica os seus erros, que lava as suas mãos, que desculpa, que culpa os demais. Então, Pilatos perguntou à multidão: o que eu faço com esse homem? A multidão são os nossos defeitos psicológicos. A multidão que Pilatos, o nosso Pilatos interior, se reporta justificando, ele justifica que os outros são os culpados. Então, os nossos defeitos psicológicos, essa multidão a que Pilatos pergunta, representam os nossos defeitos psicológicos. Já Caifás se diz que Caifás é o pior, porque ele que resolveu. Então, é esse nosso Caifás interior que resolve não fazer, que é o da má vontade, que ele que decide não fazer, decide não eliminar o defeito, ele decide que se pode fornicar, ele decide que não precisa se auto-observar. Ele é da má vontade. O nosso Caifás interior. Nós temos o nosso Caifás interior, que é o defeito da má vontade. Então, tudo o que aconteceu, tudo o que se sabe e o que não se sabe do drama cósmico tem um significado, tem um ensinamento oculto. É simbólico, porém não queremos dizer que não aconteceu. Aconteceu, sim, porém está contido ali uma simbologia, um grande ensinamento, que se fosse dito claramente, as pessoas não acreditariam. Então isso deve ser descoberto, deve ser buscado. A pessoa que tem inquietudes busca e encontra. Se diz que batei e abrir-se-vos-á. Então a pessoa que bate, a pessoa que busca saber a razão da existência, encontra esses ensinamentos e vai então
poder trabalhar sobre si de forma objetiva. Vai aprender todo o significado, tudo o que deve fazer, tudo o que precisa fazer. Então, o Cristo, na terceira montanha, ele encontra o discípulo e é preciso aqui eliminar os dois causas. Aqui já ele precisa eliminar a mecanicidade. Porque ele fica regido por três leis. Um Pai, no Filho e o Espírito Santo. Então, ele precisa tornar essas três leis numa única lei. Essas três leis devem fundir-se em uma única lei. O Cristo, então, quando se funde, quando ele encontrou o discípulo, ele sai, esse iniciado sai da vida pública e se oculta. Ele vai então fazer esse trabalho de sair, eliminar a mecanicidade, porque as três leis ainda são mecânicas. Então, a terceira montanha é conseguir um discípulo e eliminar a mecanicidade, e assim o iniciado sai da vida pública, se oculta, assim como o Mestre Jesus se ocultou. Porém, se torna um ressurrecto, um mestre, um iniciado que chega a fazer essas três montanhas, se torna um ressurrecto. Existem muitos ressurrectos. Existem muitos mestres ressurrectos. Judas é um mestre ressurrecto. Francisco de Assis é um mestre Moria, é ressurrecto. O Conde Saint-Germain é um mestre ressurrecto que está na sua vida oculta. Se diz que o Conde Saint-Germain apareceu na época da Segunda Guerra Mundial e conversou com os dirigentes dos países e incentivando a eles que não fizessem a guerra, que não praticassem, que não levassem a cabo a guerra mundial. Então ele apareceu, fez o seu trabalho, conversar com os dirigentes dos países e se ocultou novamente. Isso está documentado no jornal italiano. Neste momento não recordo o nome do jornalista, porém está documentado que ele viajou no navio junto com esse conde, e o Conde Saint-Germain viajou com ele, e então ele se aproximou daquela pessoa que era diferente, chamou a atenção e foi conversar com ele, e ele se identificou, mostrou os documentos e tudo que tinha. Era o Conde Saint-Germain ressurrecto. E assim existem muitos que são mestres ressurrectos, porque eliminaram todos os defeitos psicológicos, eliminaram os erros causas e saíram da mecanicidade. Eles não precisam dessa mecanicidade, dessas muitas coisas. Porque quem precisa das coisas é o ego. O Cristo não precisa de tantas coisas. Não precisa de nada, na verdade. Quanto mais nós nos afastamos das nossas partes internas, mais nós precisamos de tecnologia.
Então, se uma pessoa, se os seres humanos, se fôssemos despertos, não precisaríamos de celular, não precisaríamos de nada. Nós nos comunicaríamos com todas as pessoas, com as pessoas despertas, com os seres despertos, instantaneamente, intuitivamente, e não teria necessidade de nada de tecnologia para se comunicar. Então, quanto mais o ser humano se afasta da sua espiritualidade, do seu real ser, mais ele precisa de tecnologia, mais ele precisa dessas coisas. Muito obrigado a todos e boa noite.